Declaro Na aberta essa presidência da sessão sessão, extraordinária do Supremo ministro Tribunal Federal e presidente passo Dias a palavra à Toffoli. senhora secretária, que fará a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 4ª sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 4 de março de 2020. Presidência do senhor ministro Dias Toffoli. Presentes à sessão os senhores ministros Em pé, Marco à Aurélio, direita, Gilmar o Mendes, ministro Dias Ricardo Toffoli, Lewandowski, assessora-chefe Carmen do Lúcia, plenário, Luiz Carmen Fux, Lília Rosa Oliveira de Weber, Souza. Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Ausente, por motivo de licença médica, o senhor ministro Celso de Mello. Procurador-Geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras. Abriu-se a sessão às 14h50, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Pergunto se há alguma observação e, não havendo, declaro a ata aprovada. Comunico a vossas excelências que estão presentes neste plenário estudantes do Centro Universitário Imagem para o aproximada da Desenvolvimento plateia. do Alto do Vale do Itajaí, Rio Rostos jovens. do Sul, Santa Catarina. Sejam todos muito bem-vindos. Ministro Gilmar Mendes, para continuidade de julgamento, feito que na data de ontem tivemos as sustentações orais, apregou o recurso extraordinário 960.429, recorrente Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte, recorrido Francisco Josevaldo da Silva. Na data de ontem, após a leitura do relatório e a realização das sustentações orais, o julgamento foi suspenso. Passo a palavra a Vossa Excelência para o voto. Presidente, como se viu ontem, o presente paradigma da Ministro Gilmar repercussão Mendes, geral relativo sentado ao à tema esquerda. 992 resume-se em verificar a quem Na mesa, compete em processar e formato julgar da letra demandas U que invertida. tenham por objeto controvérsias relacionadas a concurso público realizado por pessoa jurídica de direito privado integrante da administração pública durante a chamada fase pré-contratual ou pré-admissional. Na espécie, o acordo recorrido entendeu que a competência é da Justiça Comum Estadual, pois o concurso público, em essência, é ato de natureza administrativa e anterior à relação de emprego público regida por contrato de trabalho. Assim, o que está em discussão não é qualquer direito ou interesse inerente à relação de trabalho, mas matéria administrativa de momento em que o contrato sequer fora efetivado pelas partes. Anoto desde pronto que esse entendimento me parece ser o mais correto. Antes de adentrar a discussão material sobre o tema desta repercussão geral, gostaria de tecer algumas observações sobre a relevância da presente discussão, inclusive em homenagem às brilhantes sustentações orais dos Anice Cury, que nos foram brindadas na tarde de ontem. A rigor, a discussão posta, embora esteja centralizada no critério de competência para julgamento da fase pré-contratual, tem reflexos importantes sobre o próprio tratamento jurídico que tem sido conferido à aplicabilidade do princípio do concurso público às entidades privadas integrantes da administração indireta. Desse modo, temos que ter como ponto de partida a percepção de que a matéria aqui discutida vai muito além da mera definição da competência para o julgamento de questões de concurso público das empresas estatais. Ao fim e ao cabo, o que estamos a decidir aqui é em que medida a adjudicação dos princípios estruturantes da administração pública naquilo que é aplicável às pessoas jurídicas de direito privado da administração indireta integram ou não a jurisdição da Justiça do Trabalho. Temos que ter a consciência de que a discussão em casos como este, obviamente, não se esvai na matéria processual. Trata-se de, como classicamente afirmado pelo ilustre Calmon de Passos, forçar o operador jurídico a perceber que as regras processuais hão de ser interpretadas e aplicadas de acordo com a sua função, que é a de emprestar efetividade às normas materiais. Eu estou citando Calmon de Passos com base no texto do professor Fred Didier, curso de processual civil. A indefinição sobre os limites da competência da Justiça do Trabalho na matéria gera um quadro de grave insegurança jurídica, tanto em razão da multiplicidade de ações nos mais diversos ramos do judiciário, e vimos ontem nas sustentações aqui feitas, quanto em razão das próprias soluções conflitantes que têm sido dadas pela Justiça Comum e pela Justiça do Trabalho.
Apenas a Caixa Econômica, por exemplo, possui cerca de 110 demandas judiciais que tramitam no Tribunal Superior do Trabalho, nos Tribunais Regionais do Trabalho ou em varas trabalhistas, discutindo a matéria, sendo que em todas elas já houve decisão afastando a preliminar de incompetência da Justiça Trabalhista. Por outro lado, a mesma empresa pública federal integra o polo passivo de outras 52 demandas sobre a fase pré-contratual de seleções públicas que tramitam na Justiça não especializada, federal ou comum. Também, em todas elas, existindo pronunciamento jurisdicional que firma a competência da Justiça comum. Os casos narrados nas manifestações dos amici curiae deste processo denotam que a indefinição para julgar esses litígios tem permitido que a Justiça Trabalhista avance sobre a aplicação de normas de cunho de direito público, em alguns casos até mesmo inovando na jurisprudência pátria sobre matéria de contratações públicas de empresas estatais. Alguns exemplos nesse sentido são dignos de nota. A Caixa Econômica Federal, por exemplo, é demandada em diversas ações civis públicas na Justiça Trabalhista, em que a causa de pedido da ação consiste na determinação de que a Caixa contrate empregado público sob o regime seletista. Isto é, a matéria controvertida em muitas dessas ações tem como causa de pedir, próxima ou remota, a aplicação dos princípios da administração pública direcionados à obrigatoriedade de contratar por concurso público, matéria flagrantemente afeta o direito público, de competência da Justiça comum. Em uma dessas ações, ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho no âmbito da competência do TRT da 10ª região, que é o TRT do Estado de Goiás, Goiânia, o Ministério Público do Trabalho alegava que conquanto a Caixa Econômica... Desculpe. Distrito Federal. A 10ª região. Desculpe, ministra Rosa. Conquanto a Caixa Econômica tivesse realizado concursos públicos para o cargo de arquiteto e engenheiro em 2012, havendo profissionais das respectivas áreas sido aprovados em cadastro de reserva após a realização do certame, a Caixa teria publicado editais de credenciamento de escritórios de engenharia e arquitetura com o fim de contratar profissionais em detrimento de candidatos aprovados em concurso público. Nesta demanda, o TRT 10 julgou procedente o pedido do Ministério Público do Trabalho, determinando que a empresa pública se abstivesse de deflagrar processos de credenciamento de pessoas jurídicas para a prestação de serviços de engenharia e arquitetura inerentes aos empregados de carreira do seu quadro pessoal, e ainda procedesse, no prazo de 180 dias, a substituição das pessoas jurídicas contratadas por trabalhadores aprovados no último concurso público para os cargos de engenheiro e arquiteto. Como afirmado pela própria Caixa Econômica em sua manifestação, o cumprimento dessa medida judicial, além de se mostrar excessivamente oneroso ao ponto de comprometer a eficiência da gestão do banco público, tornaria a Caixa Econômica a maior empresa de arquitetura e engenharia do país. E eu fico a me lembrar, doutor Pavy, acho que tem um filmete na Alemanha do Oriental. Em pauta, RE 960429, Caerne contra Francisco Josevaldo da Silva. Era um direito social e socialista o pleno emprego. Então, havia a fábrica daquele carro famoso, carro dos anos 50, que se tornou muito popular no final dos anos 80, aquele Trabante, que era o Lada antigo, dos anos 50, o Lada italiano, né, que se tornou, portanto, esse Trabante. Mas aí tinha a política de pleno emprego, então não podia haver automatização, embora os alemães já dominassem a ideia da automatização. Então, nesta fábrica, as peças tinham que ser carregadas, então um empregado levava até um outro ponto, né, chassi, um outro pedaço para-choque e coisa do tipo. É claro que, por isso, também, os Trabantes
eram de difícil acesso, as pessoas não conseguiam ter acesso a esse carro, e, claro, então isso gerava um tipo de classe especial para receber os carros. Aqui há um fenômeno em que a Justiça do Trabalho opera como engenheira social nesse ambiente, né, tentando dizer o que cada empresa tem que fazer nesse contexto. Me parece isso extremamente preocupante. Portanto, como afirmado pela própria Caixa em sua manifestação, o cumprimento dessa medida judicial transformava na maior empresa de arquitetura e engenharia do país, a partir de critérios definidos pelo Ministério Público do Trabalho e pela Justiça do Trabalho. É curioso destacar a fundamentação deste acórdão. Seu voto desembargador relator afirma que a impossibilidade de terceirização não acarreta a contratação automática de empregados mediante concurso público, estando, todavia, preservado o direito dos candidatos aprovados de serem nomeados, destacando outro sim que o número de nomeações das referidas áreas vem crescendo ao longo dos últimos anos, devendo ser observado, para tanto, a necessidade de dotação orçamentária. Fica, portanto, claro que a jurisdição foi exercida no tocante a uma matéria de direito público, qual seja a força impositiva do princípio do concurso público, tema que, ao meu ver, parece falecer à competência da Justiça Trabalhista. Nessa mesma linha, em outro caso interessantíssimo, o Banco do Brasil figura como réu em uma ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho, na qual este pleiteava a declaração de inconstitucionalidade, a partir da Constituição de 88, de todos os atos de designação de escriturários para ocupação de funções, para os quais se exige escolaridade de nível superior e ainda a declaração de inconstitucionalidade de toda a norma interna do banco no ponto em que a tais designações dão suporte. O pano de fundo da discussão era a validade de uma instrução normativa do Banco do Brasil, número 371, que estabelecia uma sistemática interna de promoção e ascensão funcional dos empregados escriturários que haviam sido aprovados em seleção pública de nível médio. Nos autos desta ação civil pública, houve o deferimento de tutela provisória de urgência, determinando-se que a instituição financeira se abstivesse de promover designações dos escriturários para o exercício de funções de nível superior. Determinou-se ainda que a instituição financeira realizasse, no prazo de 2 anos, certames públicos para a contratação de empregados para esses cargos. Tal decisão foi mantida no mérito e confirmada no julgamento do recurso ordinário pela 3ª turma do TRT da 10ª região. Note-se que, além de declarar a ilegalidade de todas as designações, a Justiça Trabalhista declarou a nulidade do próprio instrumento normativo interno do banco, sob o argumento de que as promoções feitas pelo Banco do Brasil, em caráter discricionário para o exercício de funções de confiança, seria uma forma de promoção enviesada, já que, na visão da Justiça Trabalhista, para a ocupação dessas funções de confiança, deveriam ser criados novos cargos por lei específica. Esse caso demonstra que, além de dizer quando e como as empresas públicas e sociedades de economia mistas devem contratar, a Justiça do Trabalho também se entende competente para rever atos normativos de estruturação interna das carreiras dessas pessoas jurídicas de direito privado, aplicando, para tanto, os princípios da administração pública. Ressalta-se, a propósito, que essa mesma sistemática de provimento de função do Banco do Brasil, prevista na IN 371, chegou a ser validada pelo Tribunal de Contas da União em tomada de contas específica. Outro caso que também merece destaque chegou a ser apreciado por este STF no ARE 1125-010, da relatoria do eminente ministro Luiz Roberto Barroso. Na origem, a reclamação trabalhista fora ajuizada por um candidato que havia sido aprovado em concurso público para o cargo de advogado, destinado à formação de cadastro de reserva, e que pleiteava a sua convocação em razão da suposta contratação de profissionais terceirizados supervenientes ao certame. Quem vota o ministro TRT, ao Gilmar apreciar a Mendes. demanda em sede de recurso ordinário, pronunciou-se sobre a competência da Justiça Trabalhista, consignando o seguinte raciocínio que reputo relevante para esta discussão. Nos termos do voto do relator, no TRT, considerou-se que o descritivo contido no artigo 114.1 da Constituição Federal não se encerra nas relações de trabalho havidas ou ativas
mas também alcança aquelas relações potenciais, de modo que cabe à Justiça do Trabalho não apenas conhecer de causas relativas às controvérsias pertinentes aos atos da vida do trabalhador e à rescisão contratual, mas também aqueles que inibem a admissão como empregado, seja à luz do artigo 7º, inciso 30 e 31 da Constituição, mas também à luz do artigo 37 constitucional, quando envolvidas empresas públicas e sociedades de economia mista, à conta da regra de atração pertinente à par do descrito no artigo 103, parágrafo 1º, 2 da Carta de 88, com as alterações posteriores. Há que se notar que o mero fato de ser a reclamada empresa pública, prossegue o acórdão, não permite deduzir, afastar a regra de incidência da competência, porque a discriminação à admissão, sob os enfoques descritos pelo artigo 7º da Constituição, não se duvida estar sob o manto da Justiça do Trabalho, não havendo qualquer fundamento lógico para que a regra do artigo 37 da Constituição, porque é aplicável em especial às empresas públicas e sociedades de economia mista, pudesse estabelecer implicitamente uma exceção deplorável ao comando do artigo 114 da Carta de 88, conforme a redação dada pela Emenda Constitucional 45. Esse mesmo entendimento foi mantido pelo Tribunal Superior do Trabalho. Após a interposição do ARE, o eminente ministro Luiz Roberto Barroso, em decisão monocrática, deu provimento ao recurso extraordinário, sustentando que o TST havia divergido do entendimento do STF, no sentido de que cabe à Justiça Comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público, fundadas em vínculo jurídico administrativo. Em seguida, o eminente relator acabou reconsiderando a sua decisão para aplicar a presente tese de repercussão geral. Desse modo, fica claro que o debate ora travado tem implicações significativas na esfera do regime jurídico das empresas públicas e sociedades de economia mista, tendo em vista as posições altamente conflitantes da Justiça Comum e da Justiça do Trabalho sobre a temática. Eu passo agora, presidente, às contratações por pessoa jurídica de direito privado com a obrigatoriedade de seleção de pessoal por concurso público. E digo o seguinte: nos termos do artigo 173, parágrafo 1º da Constituição, empresas públicas, sociedades de economia mista e suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços estão sujeitas às mesmas regras aplicáveis ao regime jurídico das empresas privadas, ou seja, devem seguir o regime seletista em seus contratos de trabalho. Vota o ministro Gilmar Mendes. Nesse RE sentido, destaco que a principal 960-429. questão a KR posta contra é a singularidade que Francisco caracteriza a Josevaldo. formação do contrato de trabalho de empregados públicos, que não podem ser equiparados em todos os aspectos a um trabalhador comum. Isso se dá em razão do próprio caráter híbrido apresentado nesse tipo de contratação, especialmente quando se trata de regime jurídico das empresas públicas e das sociedades de economia mista, que acabam por sofrer influência de normas do direito privado, bem como do direito público. A exigência constitucional de concurso público para a contratação prevista no artigo 37, inciso 2, é flagrante exemplo de preceito de direito público que deve ser observado no regime jurídico das empresas públicas e das sociedades de economia mista, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarada em lei de livre nomeação e exoneração. Trata-se de plenário julga recurso sobre a quem compete julgar controvérsias sobre a admissão de pessoal em empresas públicas. Passa, então, a questão da prevalência do caráter público na fase pré-contratual. Na fase pré-contratual, ainda não existe um elemento essencial inerente ao contrato de trabalho, que é seu caráter personalíssimo de índole privada. O que prevalece é, em verdade, o caráter público, isto é, o interesse da sociedade na estrita observância do processo administrativo que efetiva o concurso público. Nesse sentido, destaca a ministra Carmen Lúcia, na obra Princípios Constitucionais dos Servidores Públicos. Concurso público é o processo administrativo pelo qual se avalia o merecimento de candidatos à investidura
em cargo ou emprego público, considerando-se as suas características e a qualidade das funções que lhes são inerentes. É pelo concurso público que se concretiza a igualdade de oportunidades administrativas e a impessoalidade na seleção do servidor, impedindo-se tanto a pessoalidade quanto a imoralidade administrativa. O concurso público não habilita alguém para o exercício de determinada atividade, mas o habilita para o seu desempenho nos quadros da administração pública, quer dizer, para investidura em determinado cargo ou emprego público. Pode o interessado ser habilitado sem que apenas por isso se tenha hipótese de investir-se na condição de agente público. Eu estou citando a célebre obra da nossa colega, Princípios Constitucionais dos Servidores Públicos. Por ser processo administrativo, o concurso público é, em sua essência, constituído por uma série de atos administrativos praticados com o objetivo de satisfazer finalidades específicas de interesse geral. Trata-se de forma de atuação do Estado a ser observada pela administração pública direta e indireta. Em âmbito federal, rege-se principalmente pela Lei 9784, de 99, devendo observar, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência nos termos do artigo 2º, em caráter complementar ao artigo 37 da Constituição Federal. É flagrante, portanto, que a fase anterior à contratação de empregado público deve se guiar por normas de direito público, notadamente do direito administrativo. Ainda não há de se falar, nesse momento, de direito ou interesse emergente da relação de trabalho a atrair a competência da Justiça Trabalhista. Na verdade, a contratação ainda não é uma realidade e pode, inclusive, nem vir a ocorrer. Nesse contexto, não me parece a melhor interpretação da Constituição submeter demanda de cunho administrativo à Justiça Especializada Trabalhista. Na fase pré-contratual, não há, e ressalto, talvez nem venha a existir, relação regida pela consolidação das leis do trabalho, mas apenas uma mera expectativa do candidato em ser contratado, caso aprovado em certame válido. A controvérsia versa aí sobre matéria de interesse Quem vota, ministro eminentemente Gilmar público, Mendes, ainda RE que possa afetar 960-429, direitos privados KR contra do Francisco candidato. Josevaldo da Em Silva. igual perspectiva, colho o seguinte trecho do parecer do Ministério Público. Concurso público, em essência, é ato de natureza administrativa, além de ser anterior ao contrato empregatício. O vínculo jurídico estabelecido entre o candidato de determinado concurso e o poder público ou a entidade a ele vinculada não se define como relação de trabalho, mas jurídico-administrativa. Constitui o certame ato jurídico de recrutamento de pessoal por cujo meio satisfaz-se o pressuposto constitucional de investidura no cargo público. Somente com o término do procedimento administrativo, permitir-se-á, em momento posterior, a celebração do contrato de trabalho, do qual nascerá o vínculo de emprego a ser, então, apreciado pela Justiça do Trabalho. Há, assim, clara separação entre os vínculos que se estabelecem entre a pessoa física e o ente da administração indireta nos momentos pré-contratual e contratual do emprego público. É dizer, a fase prévia à admissão é plenamente autônoma em relação ao futuro contrato de trabalho. Esse é o parecer do Ministério Público. Inexistência, vou para o quarto ponto, a inexistência de relação de trabalho a atrair competência da Justiça do Trabalho nos termos do artigo 114.1 da Constituição. É bem verdade que, com a promulgação da Emenda Constitucional 45, a competência material da Justiça do Trabalho ampliou-se de forma expressiva, passando a abranger os conflitos oriundos da relação de trabalho, abarcando os entes da administração pública direta e indireta, da União, dos Estados e do Distrito Federal e municípios, sem, no entanto, estabelecer nenhuma ressalva in verbis. Eu transcrevo o disposto no artigo 114. O texto original da PEC 29 de 2000, que deu origem à Emenda Constitucional 45, continha a exceção de que não seriam submetidas à Justiça do Trabalho ações que envolvessem os servidores estatutários. Entanto, tal redação foi suprimida, o que ensejou controvérsia sobre o tema.
Ao enfrentar a questão no julgamento da ADIM 3395, esta Corte suspendeu toda e qualquer interpretação dada ao inciso 1º do artigo 114 da Constituição da República, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas que sejam instauradas entre o poder público e seus servidores, a eles vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter administrativo. Eu transcrevo a ementa da relatoria do ministro Peluso. Ação direta, competência, justiça do trabalho, incompetência reconhecida, causas entre o poder público e seus servidores estatutários, ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho, conceito estrito desta relação, feitos da competência da justiça comum, interpretação do artigo 114, inciso 1 da Constituição, introduzida pela emenda constitucional 45, precedentes, liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no artigo 114, 1 da Constituição não abrange as causas instauradas entre o poder público e o servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. É a DIN 3395. Assim, a Justiça Trabalhista é competente para processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho instauradas entre a administração pública regida pela consolidação das leis de trabalho e seus empregados. Vê-se, portanto, que, apesar da alteração promovida pela Emenda Constitucional 45, permanece a lógica de que a Justiça do Trabalho é competente para tratar de assuntos relacionados à relação de trabalho em sentido estrito, o que não abrange relações jurídico-estatutárias típicas do direito administrativo. Dirimida essa questão, outra discussão é verificar a extensão da expressão ações oriundas da relação de trabalho contida no dispositivo. Parece-me claro que uma controvérsia que seja oriunda da relação de trabalho tem como principal pressuposto justamente a existência de um vínculo empregatício. E aqui eu cito, inclusive, lições de Maurício Godinho Delgado. O direito do trabalho, como sistema jurídico coordenado, tem na relação empregatícia a sua categoria básica, a partir do qual se constroem os princípios, regras e institutos essenciais desse ramo jurídico especializado, demarcando sua característica própria e distintiva perante os ramos jurídicos correlatos. O conteúdo do direito do trabalho molda-se também a partir dessa característica sistemática específica. Assim será em torno da relação empregatícia e de seu sujeito ativo próprio, o empregado, que será afirmado o conteúdo principal do ramo justo-trabalhista. Curso de Direito do Trabalho, Maurício Godinho Delgado. A relação empregatícia, contudo, passa a existir com a pactuação da prestação de trabalho e a respectiva contraprestação salarial. Com efeito, o que está em questão no período pré-admissional não é a relação empregatícia entre candidato e empresa pública, uma vez que inexistente, mas a necessidade de observância da realização de concurso público nos termos do texto constitucional e em estrita observância dos princípios aos quais submetido. Trata-se de matéria estritamente administrativa que não deve provocar a atuação da justiça especializada. Passo, presidente, então, a falar, e vou me encaminhando para o final, sobre a atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ao compulsar a jurisprudência do Supremo, relacionada à fase pré-contratual, verifico que as duas turmas desta Corte têm decisões no sentido de ser da competência da Justiça Trabalhista processar e julgar ações em que discutidas controvérsias relacionadas à fase anterior à contratação do empregado público. Cito emendas do acórdão, por exemplo, o ARI 969781, agravo regimental, da relatoria da ministra Rosa Weber, Direito Material e Processual do Trabalho, recurso de revista, empresa pública, concurso público, fase pré-contratual, competência da Justiça do Trabalho. Direito do Trabalho e Processual, agravo regimental do recurso extraordinário, com agravo, concurso público, demanda ajuizada por candidato em face de empresa subsidiária de sociedade de economia mista. Fase pré-contratual, competência da Justiça do Trabalho. E aí, cito, tem um precedente meu, tem um do ministro Fux, tem um do ministro Teori Zavascki. Ao que se constata, as decisões que seguem tal entendimento fundamentam-se em noção
especialmente consignada no RE 505/816 da relatoria do ministro Aires Brito, primeira turma, em que, ao interpretar o alcance da DIN 3395, concluiu-se que, à parte as investiduras em cargo efetivo e em cargo de comissão, tudo mais cai sob a competência da Justiça do Trabalho. Assim, ao aplicar de forma automática esse entendimento à definição da competência discutida nos presentes autos, chegou-se à compreensão de que a expressão ações oriundas da relação de trabalho teria amplo alcance, sendo irrelevante que a ação seja relativa a período pré-contratual em que ainda não há pacto de trabalho firmado entre as partes. Paradoxalmente, o Supremo tem jurisprudência consolidada, inclusive no âmbito do regime de repercussão geral, no sentido de que compete à Justiça Federal comum processar e julgar os mandados de segurança contra ato praticado por pessoas jurídicas de direito privado investidas de atividade delegada. No processo paradigma desse tema, a controvérsia versava inclusive sobre mandato de segurança impetrado contra atos de gerente do setor de pessoal da Petrobras em razão de sua eliminação no concurso público, na fase de realização de exames médicos, ou seja, sobre a fase pré-contratual. Eu estou citando o RE 726035, relator ministro Luiz Fux. Isso porque, nos termos da Lei 12.016 de 2009, que disciplina o mandado de segurança, não cabe mandado de segurança contra atos de gestão comercial praticados pelos administradores de empresas públicas, de sociedade de economia mista e de concessionária de serviço público. Artigo 1º, parágrafo 2º. A contrário senso, cabe mandado de segurança contra atos que não sejam atos de gestão. No caso, ato de pessoa jurídica privada que trata de concurso público é, em verdade, ato de natureza administrativa. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes: recurso extraordinário, critérios para a seleção de pessoal por concurso público, ato de natureza administrativa, impetração de mandado de segurança, ação ajuizada em face de dirigente de sociedade de economia mista, competência da Justiça Comum Federal. Relator, ministro Celso de Mello, segunda turma. Agravo regimental no recurso extraordinário, com agravo, processual civil, ausência de prescricionamento, controvérsia sobre delegação de competência da União à pessoa jurídica de direito privado, competência da Justiça Federal, impossibilidade do reexame de provas, súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, agravo regimental ao qual se nega provimento, área agravo regimental 704.944, relatora ministra Carmen Lúcia. Logo, o concurso público realizado por pessoa jurídica de direito privado, por se tratar de ato de natureza administrativa contra o qual cabe mandado de segurança, deve atrair a competência da Justiça Comum. A mim parece que essa mesma lógica deve servir para o processamento de ações ordinárias. Não há por que fazer diferente. Até porque seria incongruente que a mesma matéria fosse discutida em sede de mandado de segurança pela Justiça Comum e em ação ordinária pela Justiça do Trabalho. Com essa fundamentação, destaco acertado precedente do ministro Barroso. Direito administrativo, agravo interno em recurso extraordinário, concurso público, empresa estatal, natureza administrativa, competência, Justiça Comum, exame psicotécnico, previsão legal, critérios objetivos, caráter protelatório. Compete à Justiça Comum julgar causas sobre critérios para a seleção de pessoal por concurso público em que é parte de sociedade de economia mista, em razão de se tratar de ato de natureza administrativa. O Supremo Tribunal Federal já decidiu, prossegue Sua Excelência, pela imprescindibilidade de lei para dispor acerca de realização de exame psicotécnico em concurso público, bem como da observância de critérios objetivos, súmula 686, ratificada pela súmula vinculante 44, entendimento que também se aplica às empresas estatais. Inaplicável o artigo 85, parágrafo 11 do CPC 2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios. Estou falando do RE, agravo regimental 967-863, relator ministro Roberto Barroso, primeira turma. Trata-se, a meu ver, de raciocínio correto e que deve ser igualmente aplicado ao caso ora discutido.
Em sendo assim, considero que o critério que deve ser levado em consideração para a definição da competência jurisdicional é o da natureza da matéria discutida em conformidade com o inciso 1º do artigo 114 da Constituição e interpretação dada por esta Suprema Corte em sede de controle concentrado, a DIN 3395, aquela medida cautelar da relatoria do ministro Peluso. Em se tratando de matéria eminentemente administrativa, compete à Justiça Comum o julgamento do feito. Caso se trate de matéria afeta à relação trabalhista, a competência é da Justiça Laboral. Isso parece bastante claro na jurisprudência, se nós considerarmos essas duas vertentes. Nesse diapasão, demandas que tenham por objeto controvérsias relacionadas a concurso público em um momento pré-contratual discutem matéria administrativa, a atrair a competência da Justiça Comum. Afinal, o autor da ação é um mero candidato a empregado, não sendo discutida qualquer matéria oriunda da relação de trabalho, vez que esta sequer inexiste. Eu nem vou repassar todo o debate que houve antes para a admissão do concurso público em sede de empresas estatais. Matéria que nos levou até aquele célebre precedente sobre a Infraero, porque as empresas faziam uma interpretação de que elas não continuavam não obrigadas, até que o Supremo, de fato, placitou esse entendimento. Portanto, ao seguirem as regras do direito privado, as empresas estão jungidas a princípios de direito público. Nesse caso, o concurso público. Então, repito, nesse diapasão, demandas que têm por objeto controvérsias relacionadas a concurso público em um momento pré-contratual discutem matéria administrativa, a atrair a competência da Justiça Comum. Afinal, o autor da ação é um mero candidato a empregado, não sendo discutida qualquer matéria oriunda da relação de trabalho, vez que esta sequer existe. Mencione-se ainda que o Superior Tribunal de Justiça tem o mesmo entendimento, no sentido de que a Justiça do Trabalho não é competente para apreciar feitos que tenham por objeto a fase pré-admissional dos quadros de entidades da administração indireta, uma vez que não haveria, nessa hipótese, relação de trabalho propriamente dita nos termos do artigo 114 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 45. Aí estão incluídos questionamentos com critérios utilizados na seleção e na admissão de empregados. Eu falo do conflito de competência, agravo regimental 106.421, relator ministro Herman Benjamin, primeira sessão, conflito de competência, agravo regimental 98613, relator ministro Benedito Gonçalves, primeira sessão. Passo agora, e realmente vou me encaminhando para o final, presidente, para as demais hipóteses de contratação de pessoal da administração pública pelo regime CLTista. Ressalto, por fim, que, apesar de o presente caso versar sobre demanda proposta por empregado contra a empresa pública, a temática ora posta é mais ampla e poderia ser aplicada às demais hipóteses em que a administração pública contrate, sob o regime da consolidação do trabalho, empregados. Isso porque, também nessa situação, há discussão acerca da competência para processar e julgar ações sobre a fase pré-contratual. O plenário julga recurso sobre a quem compete julgar controvérsias sobre a admissão de pessoas em empresas públicas. Pode contratar pelo regime CLTista, ainda que algumas juridicamente contestáveis. Em relação ao regime jurídico aplicável aos servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações, a redação original do caput do artigo 39 assim dispunha. Artigo 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. Recurso extraordinário 960429. 98 alterou tal norma, retirando a obrigatoriedade de submissão ao regime jurídico único, de sorte que passou a ser possível a contratação pela administração pública pelo regime CLTista diante da seguinte redação. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão Conselho de Política de Administração e Remuneração do Pessoal, integrado por servidores designados pelos seus respectivos poderes. Ocorre que, por o ministro Gilmar Mendes, de inconstitucionalidade formal, no processo de votação dos 2 turnos na Câmara dos Deputados, do caput do artigo 39, o Supremo suspendeu a eficácia
desta norma conferida pela emenda constitucional 19 de 98. Eu transcrevo, então, o acordo. Portanto, da promulgação da Constituição Federal até que sobreviesse a emenda constitucional 19, o regime jurídico estatutário era a única forma de contratação de pessoal na administração pública diante da redação originária do artigo 39, isso em relação à administração direta, autarquias e fundações. Todavia, o período que permeou a emenda constitucional 1998, 5 de 6 de 98, até a concessão da medida cautelar, na ADIM 2238, por esta Corte, foi possível a contratação de servidores pelo regramento contratual, eventualmente CLTista, diante da eficácia ex nunc daquela manifestação cautelar do Supremo Tribunal Federal. Ainda assim, apesar de eventuais controvérsias quanto à sua constitucionalidade, saliento que, na prática, há diversos casos em que a administração pública direta, autarquias e fundações públicas seguem contratando pessoal em regime CLTista em todos os níveis federativos. Não é incomum, por exemplo, encontrar municípios que contratam pessoal em regime CLTista. Ao compulsar a rede mundial de computadores, verifico que a Prefeitura Municipal do município de Ibiporã, Paraná, realizou concurso público sob o regime da CLT para provimento de vagas do seu quadro de pessoal. Também a Prefeitura de Paulo Lopes, em Santa Catarina, e assim por diante. Ressalta-se também o caso do Estado de São Paulo, que optou por não adotar o regime jurídico único para o seu quadro de pessoal e segue utilizando a Lei Complementar 180 de 1978, que estrutura o sistema de administração de pessoal da administração centralizada e autárquica. Nesse sentido, colho da internet a informação de que o Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, autarquia estadual, faz concurso público para o quadro de professores contratados pela CLT. Menciona-se, ademais, a discussão acerca da possibilidade de os conselhos de fiscalização de profissões regulamentares contratarem pessoal pelo regime jurídico CLTista ou estatutário, questão a ser apreciada no conjunto das ADC 36, da ADIM 6367 e a DPF 367, todos da relatoria da ministra Carmen Lúcia. Isso porque, nos termos da pacificada jurisprudência desta Corte, os conselhos profissionais possuem natureza autárquica, integrantes, assim, da administração indireta. Estariam submetidos, por isso, aos princípios constitucionais dispostos no artigo 37 da Constituição. Eu cito vários precedentes. Vê-se, portanto, que há diversas situações, ainda que algumas juridicamente contestáveis, em que a administração pública contrata pessoal pelo regime CLTista com a respectiva seleção por concurso público. Por isso, entendo que seria válido estendermos a tese a ser firmada no presente paradigma a demandas ajuizadas contra a administração pública direta e indireta, nas hipóteses em que esta contrata pessoal pelo regime CLTista. Por isso, presidente, e indo à conclusão, eu digo que, diante de todos esses fundamentos, eu me manifesto pela negativa do provimento do recurso extraordinário e proponho a afirmação da seguinte tese: compete à Justiça Comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e admissão de pessoal e eventual nulidade de certame em face da administração pública, direta e indireta, nas hipóteses em que é adotado o regime CLTista de contratação de pessoal. É como voto. Presidente relator, nega provimento ao recurso. Plenário julga recurso sobre a quem compete julgar controvérsia sobre a admissão de pessoal em empresas públicas. Ministro Alexandre de Moraes, por favor. Boa tarde, presidente, ministra Carmen, ministra Rosa, ministros. Inicio cumprimentando o eminente ministro relator, ministro Gilmar Mendes, pela profundidade do voto. E aqui, presidente, quem vota é o ministro Alexandre de Moraes. Tormentosa, inclusive na doutrina trabalhista. Há vários comentaristas da legislação trabalhista, do artigo 114 da Constituição, que ampliam a interpretação das competências da Justiça do Trabalho para essa fase pré-admissão, diríamos assim.
Mas eu aqui fico com aqueles, como citado pelo eminente ministro Gilmar, aqueles comentaristas, entre outros, cito o professor Sérgio Pinto Martins, que é desembargador do trabalho, o professor Gustavo Felipe Garcia, que entendem que só existe empregador se houver contrato de trabalho. Não havendo contrato de trabalho, obviamente não existe a relação que justifica a competência da Justiça do Trabalho. Não vou me alongar, vou juntar voto por escrito, mas as razões expostas pelo eminente ministro Gilmar Mendes também me levam a concluir que nessa fase pré-admissão... Em pauta, recurso extraordinário 960429, Caerne contra Francisco Josevaldo da Silva. Privado tem a obrigatoriedade de selecionar por concurso público. Há aqui uma diferença que estaria afastando, a meu ver, uma interpretação que já é extensiva de competência da Justiça do Trabalho, porque o artigo 114 da Constituição não consagra essa competência expressamente à Justiça do Trabalho. Obviamente, poderíamos aqui até aventar a aplicação da teoria dos poderes implícitos ou das competências implícitas, mas essa teoria só se aplica quando não houver expressa previsão em contrário. E o artigo 37, artigo 38, artigo 39, especificamente da Constituição, que parecem vedar a possibilidade de se dar uma ampliação interpretativa à competência da Justiça do Trabalho. Então, senhor presidente, com essas rápidas observações, acompanho integralmente o voto do eminente relator. Agradeço, ministro Alexandre de Moraes. Ministro Luiz Edson Fachin. Senhor presidente, eminentes pares, eminente ministro relator, ministro Gilmar Mendes, subscrevo os cumprimentos já externados às sustentações orais das diversas advogadas e advogados que assomaram a tribuna. Nós Quem estamos vota é o ministro Edson Sua Fachin, Excelência, à esquerda da mesa. O ministro relator trouxe à colação o recurso ordinário 960429. Como se pode ver, a parte recorrente é a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte. E o debate que se colocou como cerne do ponto de vista do reconhecimento da controvérsia com repercussão está centrado, segundo se anuncia, em critérios para a seleção e admissão de pessoal. E, portanto, numa preliminar que foi suscitada no recurso extraordinário que diz respeito a qual segmento da Justiça, se a Justiça especializada do trabalho, ou se a Justiça, por assim, ordinariamente dita comum, ou seja, a Justiça estadual, tem atribuição para processar e julgar esta demanda. Eu leio, senhor presidente, no acórdão de 3 de dezembro de 2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, que este recurso extraordinário foi deduzido em face de uma deliberação tomada em sede de agravo de instrumento. Lá se assentou. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Francisco Josevaldo da Silva, através de seus advogados legalmente constituídos, contra a decisão interlocutória acostada em folhas tais e tais, exarada pelo juiz de direito da 18ª Vara Civil da Comarca de Natal, que nos autos da ação ordinária número tal, proposta em desfavor de Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte. Em pauta, recurso extraordinário 960429, Caerne contra Francisco Josevaldo da Silva. No cargo de técnico em mecânica de nível médio. Em suas razões, o agravante afirma que requereu antecipação da tutela com o objetivo de confirmar a validade de seu contrato e manter-se definitivamente no cargo, para o qual foi aprovado e contratado, estando no exercício de suas funções. Aduz que a decisão do magistrado acuó merece reforma, tendo em vista que o não reconhecimento de dano irreparável não considerou o fato de que o agravante foi notificado para tomar ciência da anulação de seu contrato em 31 de agosto de 2015.
Portanto, seguramente há juízos de valor diversos sobre esta matéria, mas parece ser inequívoco que estamos diante de uma controvérsia cujo espectro de compreensão, em meu modo de ver, se insere no artigo 112, inciso 1º da Constituição Federal, segundo o qual compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho. Não desconheço que o vocábulo oriundas pressupõe uma relação de antecedente e consequente, mas como acabei de ler dos autos, o tema aqui diz respeito à anulação de um contrato que funda uma relação de trabalho. Por essa razão, senhor presidente, eu estou nesta declaração de voto pedindo todas as vezes ao eminente ministro relator para assentar que neste recurso ordinário com repercussão geral há contrariedade ao inciso 1º do artigo 114 da Constituição da República, sendo certo que o que se discute é de quem é a competência para processar e julgar demandas ajuizadas por empregado contra pessoa jurídica de direito privado, no caso, uma sociedade de economia mista estadual, para discutir critérios de seleção e admissão nos quadros da referida empresa. A questão, como se viu do relatório e voto do eminente ministro relator, diz respeito à apreciação por esta Suprema Corte, a fim de saber se é competente a Justiça do Trabalho ou a Justiça Comum para processar e julgar demanda de empregado da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte. Nas razões do recurso ordinário, afirma-se que compete à Justiça do Trabalho dirimir as controvérsias instauradas entre pessoas jurídicas e direito privado, integrantes da administração pública indireta e seus empregados, considerando que a relação de trabalho é regida pela CLT. Portanto, trata-se de uma relação de trabalho regida pela consolidação das leis trabalhistas. A decisão recorrida entendeu-se tratar de entendeu tratar-se de controvérsia relativa aos critérios de admissão de pessoal em sociedade de economia mista, caracterizando, segundo a decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, como questão jurídico-administrativa, anterior ao contrato de emprego propriamente dito. Assim está posto naquela decisão, cito entre aspas, a discussão relaciona-se com o regime jurídico-administrativo em razão de obediência à recomendação ministerial decorrente da apuração de irregularidades em concurso para a Sociedade de Economia Mista Estadual, uma vez que se trata de controvérsia referente à seleção e admissão de pessoal de seus quadros e, portanto, anterior à relação de emprego. É o que lá se assentou e é o que o eminente ministro relator, agora acompanhado pelo eminente ministro Alexandre de Moraes, está mantendo, por entender-se que essa fase caracterizar-se-ia, portanto, como pré-contratual e isto afastaria a incidência do Justiça do Trabalho. De modo diverso, pelas razões que já expus, entendo que o recurso ordinário merece prosperar. A controvérsia nos autos ocorre no contexto de uma relação de trabalho já estabelecida, tanto que neste agravo de instrumento cuja decisão quem vota é o ministro Edson Fachin, aqui controvertida, em 3 de dezembro de 2015, tomou-se a decisão para manter o agravante no cargo de técnico em mecânica de nível médio. Ou seja, o plenário para julga recurso sobre a quem compete relação julgar de controvérsia sobre a emprego admissão de pessoal os em empresas desdobramentos públicas. ali referidos. Portanto, em meu modo de ver, trata-se da legalidade ou não da permanência de empregado no cargo para o qual foi selecionado mediante processo de admissão específico, tendo em vista supostas irregularidades na fase de contratação.
sendo o empregado e o emprego em curso regido por contrato firmado consoante normas trabalhistas, a competência para controvérsias relacionadas a esse vínculo que já está formado devem ser dirimidas na Justiça Especializada Laboral. Portanto, pedindo todas as vezes, ministro relator, em meu modo de ver, é a hipótese de dar provimento ao recurso ordinário para reconhecer a competência do juiz de trabalho, para a qual, caso venha ou viesse eventualmente prevalecer esse entendimento, deveriam ser enviados os presentes autos. É como voto, senhor presidente. Agradeço, ministro Luiz Edson Fachin. Como vota a ministra Rosa Weber? Senhor presidente, eu também começo cumprimentando os advogados e advogadas que ocuparam a tribuna, com sustentações orais competentes que sempre nos levam à reflexão. O eminente ministro Gilmar Mendes, que no momento não se encontra, mas que trouxe um voto extremamente lúcido, profundo e abrangente, né, procurando compatibilizar a jurisprudência dessa casa sobre um tema Ministra Rosa Weber, à esquerda da mesa. Apresenta uma grande dificuldade. O ministro Luiz Edson Fachin agora lança luzes por uma outra ótica e ainda, seguindo a linha de Sua Excelência, ele termina por ampliar a dificuldade que o processo traz e a definição da competência para o seu exame. E por que digo isso, senhor presidente? É porque, na verdade, nós estamos a discutir aqui a competência da Justiça do Trabalho, em última análise, para o exame de uma controvérsia pré-contratual. Nós não temos norma expressa a respeito. Eminente ministro Fachin, invocando o artigo 114 da Constituição Federal, reforça lides oriundas da relação de trabalho. E essa controvérsia, já, né, essas perplexidades, essa discussão, elas estão refletidas também, o eminente relator destacou, na própria doutrina trabalhista. Ou seja, a competência da Justiça do Trabalho alcança a fase pré-contratual. Eu trago uma declaração de voto escrita, senhor presidente, onde eu faço todo um histórico da própria doutrina trabalhista com relação à natureza jurídica da relação de trabalho e os reflexos dessas compreensões para efeito de delimitação de competência. Abranjo as teorias contratualistas, anticontratualistas, e termino na síntese sempre, né, de Mário de la Cueva, que levou a consagração de que o contrato de trabalho é um contrato realidade, ou seja, ele se estabelece a partir da prestação de serviços. E aqui, daí a dificuldade do caso concreto. Aqui houve prestação de serviços, só que na compreensão que fiquei, a LIDE não diz com a prestação de serviços, a LIDE diz com o concurso público. E com relação a concurso público, eu entendo que se trata de um procedimento administrativo, a competência da Justiça Comum. Todas as lides decorrentes do concurso público, aqui diz com as provas efetuadas, com acertos na prova do próprio concurso. Não me parece que a competência, com todo o respeito, com relação a estas questões, possa ser da Justiça do Trabalho. E aqui eu endosso as colocações todas que foram feitas pelo eminente relator. Mais interessante é que o próprio trabalhador ingressou na Justiça Comum. Essa decisão recorrida é uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, que afastou a arguida incompetência material da Justiça Estadual. Ou seja, o trabalhador, sentindo-se lesado, ele recorreu a quem? Recorreu à Justiça Comum e lá foi questionar o quê? O concurso público. E por quê? Porque ele, tendo obtido uma determinada classificação, foi admitido com o empregado
como empregado, como não poderia deixar de ser, é o regime seletista, passou a prestar serviços, mas em função de uma alteração no próprio do concurso público, ele perdeu aquela classificação inicial, ele passou a outro lugar e, por isso, foi afastado. Mas fiquei com a nítida sensação de que o que estamos aqui discutindo no recurso extraordinário diz com o concurso público, e em sendo, com relação a, digamos assim, uma lide oriunda de um concurso público, a competência é da Justiça Comum. Então, nesse aspecto, eu acompanho o eminente relator e eu nego o provimento ao recurso extraordinário. Só que eu distingo, senhor presidente, com maior respeito, dentro da fase pré-contratual, no caso do direito do trabalho, aquela que seria uma fase, em se tratando da administração pública, direta ou indireta, pela necessidade do concurso público, uma fase preliminar da fase pré-contratual, aquela circunscrita ao concurso público. Em pauta, recurso extraordinário 960429, Caerne contra Francisco Josevaldo da Silva. Agora, a fase que seria do contrato promessa, que no caso específico ela nasce depois da efetiva admissão com a prestação de serviços, ela passa à Justiça do Trabalho. E esses precedentes da minha lavra, que o ministro o eminente relator ministro Gilmar Mendes citou, dizem com essa situação. É muito interessante, porque da tribuna, as competentes sustentações orais, elas trouxeram uma controvérsia que diz com o direito de nomeação de candidatos aprovados, fundados na alegação de preterição configurada por contratação de empregados terceirizados para o mesmo cargo. Este tipo de lide, a meu juízo, ele diz com a fase do contrato promessa ou pré-contrato, e esse tipo de lide é, sim, da competência da Justiça do Trabalho, porque ele não diz com a validade do concurso público em si, ele não diz com as provas, com a ordem, com aquelas diretrizes contidas no edital, ele não diz com o procedimento administrativo do concurso público. Daí a dificuldade. Agora, o ministro Fachin trouxe um aspecto que, por isso que disse, ao mesmo tempo em que ilumina, a mim ele gera algum desconforto, na medida que meu raciocínio todo se fez adstrita à questão do concurso público, da inconformidade manifestada quanto ao concurso público da escolha. Tanto é que o próprio candidato, o trabalhador, se dirigiu à Justiça Comum. No caso, entendi que o próprio comando emitido pelo Tribunal de Justiça, que o eminente ministro Edson Fachin trouxe, ele diz Vota a ministra Rosa Weber, não à fica esquerda da mesa, entre o ministro Edson Fachin e a ministra Carmen Lúcia. Não se esgotar toda a instância administrativa, né, com assegurada a ampla defesa e assegurado o contraditório. Então, eu não teria dificuldade, especificamente com relação a esse tema, eu trago assim um doutrinador trabalhista absolutamente insuspeito, que é Délio Maranhão. Lá em 1991, Délio Maranhão, ele já se manifestando sobre a fase do pré-contrato, ele destacava: não há confundir a proposta do contrato, que pressupõe que este se forme pelo único fato da aceitação e que, por isso, obriga o proponente, artigo 1080, a época do Código Civil, com os entendimentos preliminares da fase pré-contratual. Como ensina Serpa Lopes, o característico principal dessas conversações preliminares consiste em serem entabuladas sem qualquer propósito de obrigatoriedade. Tais conversações, porém, se não obrigam a concluir o contrato, nem por esse motivo deixam de produzir, em alguns casos, efeitos jurídicos.
Assim é que, se os entendimentos preliminares chegaram a um ponto que faça prever a conclusão do contrato e uma das partes os rompe sem um motivo justo e razoável, caso de culpa, em contraendo, a outra terá o direito ao ressarcimento do dano causado por esse rompimento, interesse contratual negativo, quando possa provar que, confiando na previsível conclusão do contrato, fez despesas em virtude de tais entendimentos, ou deixou de aceitar outra oferta tanto ou mais vantajosa. Consideramos perfeitamente cabível, diz Délio Maranhão, uma ação dessa natureza na Justiça do Trabalho, em face do artigo 114 da Constituição, que fala em outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho. Dir-se-á que essa relação não chegou a se completar, mas o dano se apura, na hipótese, em função de sua previsível formação e a culpa ocorre na fase preliminar de um contrato de trabalho. A controvérsia se origina, pois, de uma relação de trabalho, embora no nascedouro. Por isso, entendo eu que, uma vez aprovado no concurso público, não havendo dúvida com relação a isso, os procedimentos que se seguirem adotados pela administração pública, direta ou indireta, para efeito da efetiva contratação, ainda que não desaguem ou que não venham a desaguar necessariamente na celebração do contrato de trabalho e no seu início, a partir da efetiva prestação de serviços, são, sim, essas controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na sua fase pré-contratual, do contrato promessa, e se inserem, sim, na competência da Justiça do Trabalho. Então, no caso dos autos, eu acompanho o eminente relator, negando o provimento ao recurso extraordinário, partindo desta premissa que explicitei, ali se circunscreve às provas em si, ao concurso público em si, mas com relação à tese, eu faria, então, a tese minimalista e ficaria adstrita, né, justamente a esse procedimento do concurso público, enquanto procedimento administrativo que reforça a competência da Justiça do Trabalho. Eu voto, presidente. Agradeço, ministra Rosa Weber. Como voto, ministro Luiz Fux. Senhor presidente, agrade a Corte, ilustre representante do Ministério Público, senhores ministros, advogados, estudantes presentes. Senhor presidente, nós aqui temos já afirmado o entendimento de que, no recurso extraordinário com repercussão geral, há o julgamento de uma tese, que é o aspecto da objetivação ministro Luiz Fux, vice-presidente do STF. E o aspecto do caso concreto. Mas agora a ministra Rosa Weber, o ministro Ricardo Lewandowski e o ministro Luiz Roberto Barroso. Que faz coincidir a nossa postura quanto à tese e quanto ao caso concreto. O que é que está afetado ao plenário com o recurso extraordinário representativo do tema 992? A competência para processar e julgar controvérsias nas quais se suscitam questões afetas à fase pré-contratual de seleção de admissão de pessoal e eventual nulidade do concurso público em face da pessoa jurídica de direito privado. Então, a ministra Rosa colocou exatamente a questão tal como ela é. E, nesse particular, senhor presidente, também vou fazer a juntada de voto. Eu aqui concluo que, realmente, essa fase preambular do concurso público, ela encerra atos jurídicos de caráter administrativo, como muito bem destacou o ministro Gilmar Mendes. E, nesse particular, é inequívoca, à luz da nossa jurisprudência, à luz da doutrina do tema. Eu até citei aqui o professor Ari Sansfeld, que trata sobre esses contratos com a administração pública e sociedades de economia mista, no sentido que essas questões são jurídico-administrativas sujeitas à cognição da justiça comum. Então, vou fazer juntada de votos, peço veremos com as compreensões em contrário, eu acompanho o parecer do ilustre procurador Augusto Aras e também voto pelo desprovimento do recurso. Agradeço, ministro Luiz Fux. Em pauta, o recurso extraordinário 960429, Caerne contra Francisco Josevaldo da Silva. Especialmente o ministro relator, o senhor procurador-geral e todos os advogados que, de forma tão competente, assomaram à tribuna e, não podendo cumprimentar cada um individualmente, faço homenagem a todos na pessoa da doutora Grace. Vota a ministra Carmen Lúcia. Apenas enfatizar que as achegas que são trazidas são de enorme importância
incluída aí a fase da sustentação oral. Presidente, acho que quando o ministro Gilmar Mendes traz esse tema, ele elucida algo que vinha talvez sendo aplicado por nós também, sem um aprofundamento, porque, juntamente com este tema da extensão ou não da competência, nós temos outros dados nos processos que nos chegam, especialmente nos recursos, nos agravos. Eu mesma tenho, e foi citado aqui um caso de que seria relator, em que eu teria concluído pela aplicação de que seria possível, na fase pré-contratual, afirmar-se a competência da Justiça do Trabalho. Entretanto, até tive o cuidado de verificar o caso que tinha sido mencionado, e a questão era que se dizia respeito à verificação dos requisitos do recurso extraordinário por tribunal diverso, o que determina, na nossa jurisprudência, negativa de seguimento do agravo, em que pese o objeto tivesse sido mesmo este. Mas, ainda que fosse diferente, este é o espaço próprio para que a gente discuta de forma vertical e uniforme, centrado no tema. E, neste tema, o que estamos a discutir é a parte, o autor, Francisco Josevaldo da Silva, submeteu-se a concurso público para o cargo de técnico em mecânica de nível médio, segundo o edital número tal, realizado através da Fundação de Apoio à Educação e ao Desenvolvimento. Este é o dado. Aprovado no concurso, ele foi, então, admitido, para além das vagas até previstas naquele edital, mas a questão é que ele foi notificado em 15 de maio de 2015 para apresentar defesa prévia em processo administrativo, oriundo do inquérito civil número tal, que tramita na 26ª Promotoria de Justiça de Concursos Públicos, Serviços Não Tarifados e Autuações. Ou seja, o tema aqui é um inquérito civil no qual se discute a validade ou não deste concurso numa promotoria. É isso. Ele mesmo, como enfatizou a ministra Rosa Weber, procurou a Justiça Comum porque se trata de matéria administrativa para a qual já se pacificou ser competente a Justiça Comum, e o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte assentou essa competência que vem sendo questionada neste recurso. Tenho para mim, senhor presidente, que a fase de concurso público submete todos às regras de direito administrativo, como tantas vezes realçado pelo ministro relator, e sendo de direito administrativo, e não havendo ainda, naquele momento, relação de emprego, relação de trabalho, que pode realmente derivar da fase posterior, e que derivou neste caso, mas que não é o questionamento, que esta fase inicial é de competência da Justiça Comum, como acentuada pelas instâncias antecedentes. E tenho para mim também que é preciso distinguir entre a fase do concurso público, especificamente, de direito administrativo, submetida às regras constitucionais do concurso, e o regime que vincula alguém, se for na autarquia, submete-se ao concurso e é estatutário, não obstante seja da administração indireta. Se for uma empresa como esta, vincula-se, submete-se ao regime trabalhista, em que pese ter que passar pelo concurso público. O que é de direito administrativo é este momento de concurso público que, portanto, determina, pela natureza da matéria, competência da Justiça Comum, como foi aqui acentuado. Quero apenas chamar a atenção de um ponto que já vinha sendo discutido em alguns casos e que agora emerge de maneira definitiva neste caso, mostrado pelo ministro relator. Seria estranho, realmente, que, se fosse um mandado de segurança, o caminho escolhido, que se tivesse, sem nenhuma dúvida, a competência da Justiça Comum. E se um outro, por exemplo, entrasse com uma ação cautelar ou com uma ação ordinária, ele fosse para a Justiça do Trabalho. Seria a mesma causa, o mesmo objeto, no mesmo concurso, duas pessoas sendo julgadas por dois ramos da Justiça. Só aí já seria suficiente para se ter a determinação de competência, acho, nos termos que foi aprovado, em que pese acentuar que as razões trazidas pelo ministro Edson Fachin nos levam a pensar, continuar a refletir, mas, neste caso, tenho para mim que o voto do ministro relator e dos que o acompanharam elucidam de forma suficiente, por isso eu estou julgando também no sentido de negar provimento a este recurso, portanto, nos termos do voto do ministro relator. Agradeço, ministra Carmen Lúcia. Ministro Ricardo Lewandowski.
Senhor presidente, senhores ministros, no RE 1057, ou melhor, 1.057.996 de Roraima, um agravo regimental, eu já acompanhei o ministro Gilmar Mendes no mesmo entendimento, num caso análogo, e discordando respeitosamente do ministro Fachin, então relator daquela causa. Vota o ministro Ricardo Lewandowski. No julgamento que foi feito no espaço virtual, eu assentei o seguinte: observo que, no caso dos autos, não está em discussão qualquer direito ou interesse inerente à relação de trabalho, uma vez que o contrato sequer foi efetivado pelas partes. O litígio travado se refere ao direito subjetivo, à nomeação e ao cumprimento pela empresa pública das normas de pessoal determinadas na Constituição. Eu saliento também, em meu voto, estou evidentemente resumindo, o excelente parecer, como sempre, da doutíssima Procuradoria-Geral da República, em que extraio o seguinte trecho: a fase prévia à administração é plenamente autônoma em relação ao futuro contrato de trabalho e nem poderia ser diferente. A fase pré-contratual, nas causas que envolvem entidades da administração indireta, obrigada, sabe-se, à observância do concurso público, ao revés do que ocorre nas relações estritamente privadas de trabalho, regidas exclusivamente por normas de direito privado, submete-se ao regime jurídico público, com vinculação ao que determinam as normas de direito público direcionadas à autoridade administrativa. Isso é que assentou o Ministério Público Federal, a meu ver, com bastante acerto. Portanto, senhor presidente, estou seguindo o relator para negar provimento ao recurso extraordinário. Agradeço ao ministro Ricardo Lewandowski, que acompanha também o relator, negando provimento. Ministro Marco Aurélio. Presidente, o arrependimento em si do recorrente não é eficaz. E não é eficaz tendo em conta a ordem jurídica. Ele próprio ajuizou a ação na Justiça Comum. E agora, ante o insucesso, pretende o deslocamento para a Justiça do Trabalho. A atuação da Justiça do Trabalho pressupõe uma relação de trabalho já estabelecida. E o conflito dirimido na origem diz respeito em si à fase pré-contratual, à fase alusiva ao concurso público. Daí a improcedência do inconformismo e acompanho o relator no voto proferido, o ministro Gilmar Mendes. Também cumprimento a todos os votos proferidos, as manifestações orais da data de ontem, e pedindo vênia ao ministro Luiz Edson Fachin, acompanho o relator. Proclamo por hora o resultado, depois iremos à tese. Por maioria, foi negado provimento ao recurso extraordinário, vencido o ministro Luiz Edson Fachin, que a ele dava provimento. Ministro Gilmar Mendes, com a palavra. Presidente, eu tinha proposto essa tese, né? Compete à Justiça Comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão do pessoal e eventual nulidade do certame do concurso. Ministro Gilmar Mendes. Em face da administração pública direta e indireta, nas hipóteses em que é adotado o regime seletista de contratação de pessoal. Ministro Alexandre de Moraes. Acompanho. Ministro Luiz Edson Fachin. Senhor presidente, creio que a tese proposta é coerente com a maioria que se formou, portanto, acompanho a proposição. Ministra Rosa. Senhor presidente, eu peço toda a vênia para entender que a tese, tal como está posta, ministra Rosa Weber, à esquerda da mesa, propriedade, ela se harmoniza com os fundamentos, né, que foram esgrimidos no voto do eminente relator, e nem poderia ser diferente. E eu faço uma restrição. Eu temo que a tese, da maneira como está colocada, temo não, tenho certeza que ela não reflete a minha compreensão. Eu entendo que a competência da Justiça Comum, no que tange aquelas lides adstritas ao concurso público, ao certame.
e da maneira como colocada em harmonia com os fundamentos do eminente relator... Em pauta, o recurso extraordinário 960429, Caerne contra Francisco Josevaldo da Silva. E eu ficaria adstrita a preliminar do pré-contrato, que seria o concurso em si. Perfeito. Então, eu, infelizmente, não aprovo a tese nos moldes, eu faria uma tese minimalista. Perfeito, compreendido. Ministro Luiz Fux. O relator, ministro... Com o relator. Ministro Marco Aurélio. Presidente, nós solucionamos a controvérsia sob o ângulo da competência. Ministro Marco Aurélio. A competência é considerada a fase que antecede a relação trabalho. Por isso, entendo que não devemos, na tese, avançar. E, ao invés de elucidar a controvérsia, complicarmos até o entendimento, a leitura que possa haver do pronunciamento do Supremo. Por isso, eu acompanho a ministra Rosa Weber pelo minimalismo da tese. Eu peço a ministra Rosa e ao ministro Marco Aurélio para acompanhar a tese proposta pelo relator, que alcançou 6 votos, portanto, ministro Alexandre, ministro Fachin, ministro Fux, ministro Lewandowski, ministro relator e eu mesmo. Então, eu proclamo que foi fixada a tese proposta pelo ministro Gilmar Mendes, que constará da ata, invencidos na tese, a ministra Rosa Weber e o ministro Marco Aurélio, ministro presidente Dias Toffoli, de uma maneira mais restritiva. Agora, já são 3:55, vamos, então, suspender a sessão para o intervalo regimental. Parede de mármore claro ao fundo, bandeira do Brasil à esquerda, brasão ao centro, crucifixo à direita, no topo. Os ministros se levantam